Pessoas não monogâmicas, sim, podem precisar de terapia de casal e a gente pode atender, né, casais e pessoas que se relacionam de uma forma não monogâmica em terapia de casal, sem dúvida nenhuma, assim. Trabalhar com casais é trabalhar com relacionamentos, é trabalhar com pessoas que estão em relação, independente, né, de quantas e qual contrato e tudo mais. O que a gente precisa saber quando a gente pensa em pessoas não monogâmicas, né? Então, em primeiro lugar, o que é não monogamia? Não monogamia é uma quebra com a lógica da exclusividade num relacionamento. Então, se uma pessoa, né, geralmente quando a gente pensa em casal, a gente pensa em duas pessoas em que estão juntas e ficam só entre elas, né? E a não monogamia vai haver uma quebra dessa exclusividade. Agora, para cada pessoa que vive a não monogamia, essa quebra da exclusividade pode ser de um jeito diferente, né? Então, a gente tem desde casais que vivem uma relação aberta, que geralmente são casais, né, que tem uma hierarquia ali, que existe essa prioridade entre eles, entre essa dupla, mas que eles vão ter relações casuais com outras pessoas, né, mas ao mesmo tempo que tem essas relações casuais, existe uma prioridade desse relacionamento central, digamos assim. Até pessoas que vivem poliamor, que poliamor nada mais é do que se relacionar amorosa, afetivamente, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E dentro do poliamor existem diversas configurações, assim, aí eu literalmente, quando atendo casais, né, pessoas que vivem relações poliamor, eu literalmente vou pro quadro desenhar para entender como é que é a relação daquela pessoa, porque pode ser de diversos jeitos, pode ter uma relação de trisal, em que tem uma polifidelidade, uma fidelidade de 3 pessoas, por exemplo. Pode ser uma relação em V, em que uma pessoa se relaciona com duas, mas que não se relacionam entre si. Podem ser relações interconectadas, enfim. Então, são diversas as maneiras que as pessoas podem viver o poliamor. A diferença do poliamor para a relação aberta é que na relação aberta, geralmente, existe uma entidade casal, né? Existe um casal ali que tem a prioridade, digamos assim, e que essas pessoas vão se relacionar de forma casual com as outras, sem envolver uma relação afetiva, amorosa, e no poliamor já existe a relação afetiva e amorosa. E ainda existem, né, as relações livres, que falam muito de uma filosofia de vida, de uma maneira de ver os relacionamentos, né, de uma relação mais livre nos seus relacionamentos, né, sem a lógica, quebrando com toda a lógica da posse, enfim, de pensar nessa exclusividade, enfim, é toda uma filosofia mesmo, né, uma maneira de enxergar os relacionamentos que vai para além, né, do poliamor. Quando a gente pensa, por exemplo, na relação livre, se pensa numa ideia de, não se fala tanto em contratos, por exemplo, dentro do poliamor se fala muito em contratos, em estabelecer acordos e regras, etc. E quando a gente vai para uma lógica mais de relações livres, a gente não fala tanto em contratos, a gente fala de um entendimento, uma compreensão dos relacionamentos, mas isso vai ser independente do relacionamento que a pessoa está vivendo, enfim, ela vai ter uma forma dela viver o relacionamento, vai comunicar para outra como isso funciona, mas não necessariamente vão ter que ter acordos e coisas nesse sentido ali naquela relação, e pode ser que ela se relacione de uma forma com uma pessoa e de outra com outra. Eu sei que num primeiro momento parece um pouco confuso, né? Mas a questão é, a gente pode sim trabalhar com pessoas não monogâmicas quando a gente atende casais, né? A gente só precisa entender como é que é a forma como elas se relacionam, como as pessoas que estão nos procurando se relacionam, né? Sempre tentar entender, pedir que elas nos expliquem como é. A gente entendendo os conceitos talvez vá ajudar, né? Para ajudar essas pessoas a refletirem, enfim. Mas a ideia não é tirar de uma caixinha e colocar na outra, né? Então a ideia é justamente conseguir ajudar as pessoas a viverem a forma, o amor que faz sentido para elas, né? O que faz sentido para elas, o que torna a relação delas saudável, independente de um quadrado ou de outro, né? E se para ti for algo muito estranho, algo que não faz sentido, ok, né? Tu não precisa atender todas as pessoas, todos os casais, todas as demandas, né? Tu pode encaminhar para outras pessoas, mas o principal é não tentar fazer com que a pessoa seja algo que ela não é, ou querer que ela se enquadre em algo que não faz sentido para ela, né? Então, por isso que eu falo muitas vezes sobre relações não monogâmicas, mas eu falo com esse sentido, né, da gente conseguir entender que existem diversas formas de se relacionar no mundo e que nós, terapeutas, não temos a verdade absoluta para dizer qual que é certa, qual que é errada. A gente vai ter que acompanhar os casais que nos buscam, as pessoas que buscam terapia, para entender o que faz sentido para elas e ajudar elas a ficarem, né, bem com elas mesmas nesse mundão aí cheio de diversidade.